Então, agora, gancho maravilhosamente proporcionado por Daniel Niero, vamos falar do assunto da semana, do mês, talvez, possivelmente. Linho e Xandão. E o assunto que o cara tava sumido aqui no Manda Pro Jurídico, né? O Elon Musk, que, enfim, agora está numa questão ali, uma batalha jurídica com o nosso senhor Alexandre de Moraes. E, enfim, eu acho que a gente pode tergiversar. Isso é importante falar uma coisa antes de a gente começar a repercutir, que isso aqui não é uma análise política. Isso é uma análise jurídica do tema, porque a proposta Manda para o Jurídico não é politizar temas, e esse tema, naturalmente, por ter aspectos jurídicos, acaba sendo necessário que nós repercutamos sobre, porque faz parte do nosso trabalho, e também é um tema extremamente interessante quando se trata sobre conflitos de interesse ali da soberania nacional, com uma defesa da liberdade de expressão. Enfim, Pedro, o que você... Primeiro, segundo disclaimer, a gente também não pegou para ler o processo. Se vocês quiserem que a gente faça um episódio só destrinchando o que tem de acesso, né, o que não está em segredo de justiça, mas sobre o processo e ser um conteúdo muito mais juridicão mesmo, a gente pode fazer um episódio só dedicado a isso. E a gente poderia até fazer o que a gente fez agora com o Daniel, que subir as peças aqui, ou as decisões, que são as partes mais interessantes. Formato, né? Aí sobe as decisões e a gente comenta. Porque, assim, por exemplo, só antecipando um pouquinho que a gente vai falar, sem querer interromper o Pedro, a decisão que ficou agora sendo discutida é a decisão em que o Alexandre de Moraes ele determina o bloqueio do X, e aí quando ele faz uma conexão com a Starlink, então você tem alguns fundamentos jurídicos ali que a gente pode falar um pouco mais, mas aí é jurídico puro e simples, não manda para o jurídico leve, juridicano, juridiquês, não. É juridiquês. Então, juristas. É um outro formato. E aqui a gente vai fazer a nossa análise ainda que jurídica, mas sob o ponto de vista do que foi veiculado na mídia, né? Perfeito. Então, ninguém aqui, apesar de sermos 3 advogados, a gente não vai destrinchar o processo, os autos. Então, esse disclaimer é merecido porque tem questões de prova, processo de conhecimento, inquérito, uma série de coisas que são aspectos processuais jurídicos que a gente não vai aprofundar aqui. E sim, a gente vai ver no que foi vinculado à mídia os principais pontos jurídicos e aqui debater. Então, feito os disclaimers necessários. Exatamente. Pra galera que só assiste o corte, lê depois essa parte aí, ouve depois essa parte aqui. Mas vamos lá. Cara, isso tudo, a gente tem que também pegar um histórico, né? Então, isso tudo começou porque o Alexandre de Moraes... Por que o Alexandre de Moraes, né? Primeiro, vamos contextualizar. Porque o Alexandre de Moraes, ele é o relator do inquérito das fake news e das milícias digitais e daqueles autos ditos golpistas lá de 8 de janeiro, né? Beleza. Isso tudo está sendo apurado e vai se chegar ainda a uma conclusão, num parecer final, que ainda não existe no STF, tá? Beleza. Por ele ser o relator desse caso, todas as causas ou todas as questões que são afetadas por este tema têm que cair no colo dele para ele decidir o que ele vai fazer, tá? Então, não é que muitas vezes a gente ouve na mídia, o Alexandre de Moraes começou a perseguir. Não, foi distribuído para ele esses inquéritos da fake news e das milícias digitais e dos atos de 8 de janeiro, e ele, como relator, é que tem que conduzir o voto e conduzir o processo para ser decidido. Pode ser que no momento, em determinados assuntos, monocraticamente, mas com certeza no final, via plenário da STF, onde os 11 ministros irão votar se concordam, se acompanham o voto do relator, Alexandre de Moraes, se vão divergir, se divergem totalmente, ou se vai ter algum outro voto que vai conduzir a divergência, tá? Então, são essas 3 possibilidades que lá na frente a gente vai chegar a essa conclusão. Beleza, dito isso, qual que é o segundo passo? Num determinado momento, o ministro Alexandre de Moraes, por estar à frente desses inquéritos, ele, então, determinou o bloqueio de contas, principalmente de apoiadores do Jair Bolsonaro, que era então presidente na época e que estava naquele processo do 8 de janeiro, de pessoas que estavam inconformadas ali com a eleição do nosso atual presidente, do Lula, e que começaram a ter uma série de manifestações nas redes sociais contrárias à eleição do Lula, que foi eleito democraticamente aqui no Brasil. Beleza. Por que a gente está falando isso? Porque quando o Alexandre de Moraes ordenou o bloqueio de algumas contas, e a maioria delas de políticos ligados ao Bolsonaro, o Elon Musk entendeu que aquele bloqueio não deveria ter sido... não deveria... infringiria
o direito de liberdade de expressão dessas pessoas. Independente dele concordar ou não com o posicionamento político da situação daqueles políticos ou de pessoas que estavam se manifestando na rede social. Perfis, né? Desses perfis, perfeito. É, Desses melhor perfis, é. melhor. Desses perfis que estavam se manifestando politicamente através do X, né, o Twitter, o antigo Twitter. Então, o Alexandre de Moraes entendeu que aquilo incidiria no que ele está ali julgando, né, de fake news, incidiria em questões de milícias digitais, por isso ele determina, então, o bloqueio. E o Elon Musk, ao tomar conhecimento do que acontecia no cenário político do Brasil, discorda de que aquilo estaria violando alguma lei e entende que aquilo nada mais era do que uma liberdade de expressão que as pessoas estavam se manifestando através de sua plataforma digital X, antigo Twitter. O Elon Musk, ele já teve algumas falas que ele é defensor da liberdade de expressão irrestrita. Pois é. E aí, o que acontece? Isso chega por eu não sei se ele é deputado ou se ele é só um jornalista, que é o Mark Schellenberger, que ele bota às claras tudo que estava acontecendo no cenário político do Brasil naquela ocasião. Como, por exemplo, perfis de deputados que foram bloqueados por apoio ao Bolsonaro, mas sem conhecimento do Ministério Público, sem um inquérito judicial que foge um pouco o rito processual de qualquer tipo de condução de investigação. Mas, uma vez feito isso, o perfil do Elon Musk começou a ser bombardeado por brasileiros, dizendo, o Brasil está acontecendo isso, enfim. Aí a questão política a gente não vai entrar aqui. Está acontecendo este movimento político no Brasil e a gente queria que você observasse isso, para ver se você continua achando que é alguma infração à liberdade de expressão ou se de fato tem alguma questão de fake news que está ali incidindo. O Elon Musk então diz, eu vou averiguar o que está acontecendo no Brasil e volto com uma resposta. E a resposta dele foi, eu entendo que isso é uma violação ao direito de liberdade de expressão e por isso não vou acatar a ordem que eu, Elon Musk, entendo como ilegal, proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, que conduz o inquérito da fake news e das milícias digitais. E aí começa o debate entre eles. Esse é o ponto de partida da discussão e do embate entre o Elon Musk, que é o rosto, que é a frente do X, apesar dele não ser o presidente do X, apesar dele não ser a pessoa que fica à frente aqui, pelo menos no Brasil, né? Ele é acionista majoritário, mas ele não é o cara que toca. Mas ele é o rosto do X, assim como ele é da Starlink, assim como ele é da SpaceX, da Tesla, enfim. Mas juridicamente ele não é a pessoa que deveria estar respondendo, mas ele sim se respondeu publicamente. E aí que eu acho que ele começou a errar, quando ele começa a atacar de forma pessoal também o ministro. Outra vez, independente do certo ou errado a decisão, eu não vou analisar aqui porque eu não peguei para ler o processo, então não vou entrar nessa pegadinha de analisar juridicamente algo que eu não li processualmente. Perfeito. Porque eu iria contra tudo que eu prego aqui. Então, eu não vou entrar nessa pegadinha. Mas, independente de você concordar ou não com o Alexandre de Moraes, independente de você concordar ou não com o Elon Musk, um ataque dessa forma não é profissional, não acho que tenha sido a maneira certa. Mas voltando ao caso, quando o Elon Musk começa então a entender que as decisões preferidas pelo Alexandre de Moraes estão ferindo a liberdade de expressão, ele começa a descumprir. E o que o Alexandre de Moraes faz no segundo momento? Ou você cumpre, ou eu vou começar a impor multas diárias pelo seu descumprimento. E aí, o Elon Musk paga para ver. Ele fala, eu vou continuar descumprindo as suas ordens judiciais e vou continuar a não bloquear estes perfis porque eu entendo que eles estão simplesmente exercendo sua liberdade pagar as de multas expressão. também, né? E não vou pagar a multa. O que o Alexandre Moraes faz no terceiro momento? Se você não pagar a multa, eu vou ordenar a prisão pelo crime de desobediência, tá? De não estar cumprindo uma ordem judicial e, consequentemente, seu representante legal no Brasil vai ser preso. Num quarto momento, o Elon Musk faz? Eu vou continuar não cumprindo a ordem judicial e vou retirar o meu representante legal do Brasil para que ele não sofra essa sanção que eu, Elon Musk, julgo ilegal. Sim. Tira o Elon Musk, então o seu representante geral do Brasil. O que o Alexandre de Moraes faz? Se você tirar o seu representante legal do Brasil, se você não pagar a multa e se você continuar não cumprindo as decisões judiciais, eu, ministro relator do inquérito da fake news e das milícias digitais, vou então ordenar a sua suspensão da sua plataforma. Ela não vai mais poder atuar no Brasil. Porque ela não está cumprindo as ordens judiciais, e 2, porque ela não mais figura
representada no Brasil e, consequentemente, ela não pode monetizar e por isso que ela não deveria ter um representante legal aqui no Brasil. Então, ele determina, então, num quinto momento aqui, né, da explicação... Não, é isso aí. A ordem para que a plataforma X, via Anatel, seja completamente bloqueada de todos os aplicativos, seja o iOS, seja o Apple Store, enfim, Play Store lá do Android. O que acontece? Ainda assim, ele não paga as multas. Ainda assim, ele continua mandando as plataformas até que a Anatel consiga fazer a ordem de bloqueio. E aí o Alexandre de Moraes faz uma manobra jurídica para tentar conseguir o pagamento dessas multas através de uma outra empresa a qual o Elon Musk também é rosto, que é a Starlink, que também opera no Brasil. Sob o argumento de grupo econômico, né? Sob o argumento de grupo econômico. E esta decisão até hoje está no seguinte passo. A Starlink disse que irá recorrer, que ela não vai descumprir a decisão, mas que ela irá recorrer da decisão que mandou bloquear os bens e valores financeiros da Starlink. Até hoje, 4 de setembro de 24. Não, só pra fazer uma errada, se você quiser, a gente apaga. Eu ouvi no Migalhas hoje, do dia 4, de 7 da manhã, que a Starlink disse que ia cumprir a adesão judicial. Aí Então, você mas vai recorrer. não, Exato. que ele recorrer. Não, ele vai cumprir a decisão ele e vai não recorrer. vai suspender. Ele vai suspender o... Sim, mas vai cumprir a decisão. Então, ele vai suspender a entendi decisão. que você falou, não vai cumprir a decisão. Não, ele vai cumprir a decisão. Ele vai cumprir, a mas decisão. vai recorrer. Entendeu? Não, beleza. Então, ele vai cumprir. O que é o cumprir da Starlink? Ele vai tirar... Então, beleza, vamos fazer um parênteses aqui. A Starlink, num primeiro momento, ela se manifestou que ela não iria tirar o Twitter através se você acessasse a internet via Starlink. Aí ela recuou, dizendo que ela vai cumprir a decisão, dizendo que ela vai retirar o Twitter, mas ela vai recorrer da decisão. Exato. Tá? Então, está nesse pé da qual ela vai recorrer da decisão do STF, do ministro... Mentira, do voto do relator, do ministro Alexandre de Moraes, para que os outros ministros, seja a turma ou seja o plenário, eu não sei qual é o recurso que ele entrou, mas ele vai, então, recorrer dessa decisão que determinou que fosse retirada através da plataforma Starlink e para tirar romper este vínculo entre X, que é uma empresa, e Starlink, que é outra empresa completamente independente. Então, com certeza, nesse recurso, eles vão apresentar documentos e provas de que não há nenhuma dependência entre elas e que elas não pertencem ao mesmo grupo econômico. Com certeza vai ser, nesse sentido, a defesa que eles vão apresentar. Então, esse é o passo que está hoje. E só para complementando, Pete, por unanimidade, ontem, dia 3 de setembro, também. A primeira turma do Supremo decidiu manter a suspensão do X. Então, foi unânime a decisão, inclusive. Foi unânime, mas teve um detalhe. O ministro Luiz Fux, que compõe a turma, ele fez uma ressalva que também foi muito motivada por um processo que a OAB entrou. O que acontece também aqui? O ministro Luiz Fux, a decisão do Alexandre de Moraes, ela tem a questão da multa, como a gente falou, a suspensão da plataforma, e ela multa os usuários que usaram o VPN, que foi esse é o gancho do Daniel. toda a explicação aqui do Daniel, para acessarem a plataforma VPN e aí, consequentemente, acessar o X, o Twitter. Só que, da forma que estava escrita a decisão, o Alexandre de Moraes, em questões redacionais, vamos dizer assim, ele botou que todo mundo que usasse o VPN seria multado em R$50 mil. Só que as pessoas usam VPN para diversas questões, especialmente por questões de segurança. Sim. O que a mídia vincula para tentar puxar a decisão? Mas aí o cara vai usar isso para cometer crime de pedofilia. Cara, isso tem nada a ver com o que está sendo julgado. Nada a ver. Não caia nessa de, pedofilia, crime de não sei o quê, crime daquilo. Não tem nada a ver com o julgamento do Alexandre de Moraes, com o Twitter, com o X. Não tem nada a ver com isso. Então não caia nessas pegadinhas midiáticas para tentar influenciar você a tomar uma decisão. Não tem nada a ver com isso. O VPN, eu uso, por exemplo, VPN no meu escritório, por questão de segurança, recomendação de segurança do pessoal do TI, a gente usar VPN para você não ser identificado, por questão de sigilo de informação do cliente do escritório, por exemplo. Sim. Então, o meu VPN fica ligado 24 horas. E eu quase nem uso Twitter. E, aliás, quando eu uso Twitter, eu uso meu celular que não tem VPN. Então, assim, entendeu? Não faz nem sentido eu ser multado pela redação que tá. Então, o que o ministro Luiz Fux fez? Apesar dele ter confirmado e acompanhado o voto, mas ele fez uma ressalva, e que eu acho que essa ressalva vai ser revisada mais pra frente, porque a OAB já entrou, inclusive, com essa ação que eu vou falar aqui depois, a Natália depois também, se quiser, complementa, que
não multe as pessoas que usarem VPN. Mas se for multar, multe aqueles que usem o VPN para cometer crimes de atos golpistas ou cometer falando sobre crime, sobre alguma coisa nesse sentido. Então, o disclaimer, o parênteses que o ministro Luiz Fux fez, e eu acho que muito bem feito, apesar dele ter concordado com o voto, e aí eu acho que ele podia ter batido um pouco mais o pé, era no sentido de, se for multar, multe para aqueles que usem o VPN para fins ilícitos. Aí, beleza. Que outra vez, não é o caso aqui do que está sendo discutido. Nesse sentido, eu concordo, você usar VPN, aí você não precisava nem estar nessa discussão. Isso tem que ser geral para todo mundo. Qualquer pessoa que usar VPN ou qualquer outra ferramenta para fins ilícitos, ela tem que ser processada na forma da lei. Então, isso aí é uma coisa que nem precisaram ter, na minha visão, está sendo abordado e discutido e ter essa relevância. Já deveria estar mais claro ali no voto e já deveria ter sido destrinchado. Nesse sentido, a OAB propôs uma ação, porque a OAB tem representatividade para demandar no STF. Lembrando que você não pode lá aleatoriamente entrar com uma ação no STF direto, você tem que ter representatividade conforme a Constituição. OAB, partidos políticos, mesa da Câmara, mesa do Senado, enfim. Dá uma olhada no artigo da Constituição que você vai ver qual é a lista que pode ingressar diretamente no STF. A OAB, como Conselho Federal da OAB, tem essa legitimidade e ele entrou falando que não poderia fazer essa aplicação da multa da forma ipsiliteris, ou seja, literal, que estava escrito ali na decisão. Isso ainda está para julgamento da relatoria dessa ação, se eu não me engano, eu não me lembro se foi o Nunes Marques ou se... Eu acho que o Nunes Marques está do Novo, né? Eu acho que essa da OAB... Agora me fugiu. Será que é o Fux? Bem, não me lembro, mas foi numa relatoria, foi distribuída para um outro ministro que não é o Alexandre de Moraes, tá? Para ele julgar essa ação especificamente. Então, isso tudo é o que está acontecendo hoje no cenário brasileiro. E outra vez, a gente está gravando. É o ministro aqui... Nunes Marques, sim. Nunes Marques? É o Nunes Marques. Então, foi distribuído para ele. E tá nesse passo agora, dia 4 de setembro, às 10 horas da manhã. Né? Aí, quer dizer, agora já são 11, mas a gente chegou aqui 9 e pouco, então até este lapso temporal era isso que estava acontecendo no cenário por volta aqui no Brasil sobre essas questões. Cara, o Pedro falou o cenário completo, eu acho que vale Perfeito, até um corte Pedro. inteiro, Parabéns. assim, para explicar toda a situação, mas acho que tem algumas observações básicas, assim, mas acho que são até mais jurídicas e aí vale para quem tem interesse especificamente no aspecto jurídico. A decisão que o ministro Alexandre de Moraes entende que é uma obstrução de justiça, ou seja, que é a empresa, o X, atualmente, descumprindo uma decisão brasileira, ela vem de um inquérito específico, que é o 4597, aí você pode dar uma olhada, porque você vai entender um pouco melhor isso que o Pedro está falando em relação à origem de toda essa discussão. E por que eles relacionam isso com liberdade de expressão? Inclusive, a gente falou um pouco sobre isso aqui no episódio da Luna Barroso, que tem um livro que trata sobre... Exato. O digital e a liberdade de expressão. É muito importante a gente fazer várias ponderações sobre isso e é muito importante para você desenvolver a capacidade crítica, você ler vários posicionamentos e entender do que está se tratando. Então, acho que tem esse primeiro ponto sobre isso. Quando o Pedro citou esses perfis, que são os perfis citados nesse inquérito, que são especificamente os perfis que é pedido que haja o bloqueio dentro da plataforma do X, existe uma potencial previsão de crimes que estão sendo cometidos por aqueles perfis. Então, não tem uma relação específica com somente liberdade de expressão do gênero, essa caneca é preta e eu acho legal. Tem a ver com o que está sendo veiculado ali ser potencialmente capturado como um crime previsto no nosso Código Penal, razão pela qual fundamentou o pedido de bloqueio desses perfis. Então, acho que é importante falar isso também, porque pode parecer, às vezes, na mídia com highlights, recorte, né? assim, que é uma decisão com fundamento nenhum e que eu vou pegar o Pedro, que é um usuário de qualquer plataforma, e falar, olha, Pedro, sua plataforma está bloqueada, você não pode mais se manifestar. Não é isso. Existe uma possibilidade de capitulação daquilo que eles estão fazendo como crime. Então, isso é super importante falar que é assim, embasamento legal. Terceiro ponto diante do que o Pedro falou. Quando o Pedro cita que o Elon Musk. A gente vai chamar essa figura de Elon Musk, não é exatamente isso. O Elon Musk é só uma representação. E ele está, sim, de fato, atraindo essa publicidade para si, atraindo esse papel ali de... liderança. Talvez de ponto, né? Assumindo um posicionamento. Então, vamos falar Elon Musk, mas não necessariamente é ele. O Elon Musk, quando ele retira a representação legal do X aqui no Brasil, ele está em dissonância com o nosso Código Civil. E é muito importante a gente entender isso, porque se você tem uma empresa, principalmente uma empresa que não tem sede no Brasil, você precisa ter uma representação legal dela aqui.
porque senão você fica completamente descolado com o ordenamento jurídico, inclusive você fica descolado para praticar atos, que a maioria dos atos são jurídicos dentro do Brasil. Então, é até uma certa dificuldade prática que a empresa encontra e ela está ali prevista especificamente dentro do Código Civil. Então, também é muito importante a gente dizer que quando o judiciário... E outra coisa, vocês podem pesquisar outras empresas de tecnologia que elas fizeram coisas similares, tá? Quando você tem uma empresa aqui, você retira a representação legal, o Estado, o judiciário, não consegue se comunicar com a empresa, porque simplesmente a ausência da representação legal faz com que os comunicados não cheguem até a empresa. Exato. Você entende isso? E vocês entendem como isso é importante? Eu acho importante a gente dar essa capacidade crítica para quem está falando com a gente conseguir entender os detalhes, os meandros, que são jurídicos, sim, mas eles também têm aspectos e eles se esveredam dentro da nossa sociedade. Então, acho que isso é importante a gente falar também. Um outro ponto aqui que eu acho que é super relevante a gente falar é que quando a OAB... falando agora do ponto, porque essa decisão que a gente está discutindo, que é a decisão que todo mundo está falando no Instagram, nos jornais, etc, etc, que é a decisão que fala, primeiro, bloqueio do Twitter, depois do X, né, o bloqueio do X, depois que ela fala sobre quando ela envolve a Starlink e depois quando ela envolve o VPN, uma certa multa para qualquer pessoa que utilizar o VPN. Outro ponto importante para falar é a decisão do ministro em dissonância com o ordenamento jurídico brasileiro. Em alguns aspectos, sim, outros não. E essa ação que a OAB entrou na STF, inclusive no dia 3, ela fala uma coisa muito relevante, que é muito importante para você, pessoa aqui do judiciário ou não, saber você não pode impor multas abstratas e genéricas, porque você está desrespeitando previsões constitucionais como da ampla defesa do contraditório. Então, qualquer pessoa, como o Pedro citou, como acontece no escritório, quando você utiliza algum mecanismo como o VPN para conseguir tornar a sua informação mais protegida, principalmente nós, pessoas que lidamos com sigilo. Exatamente, com informações sigilosas de terceiros, é muito importante. Então, quando você dá esse tipo de previsão, que é uma previsão talvez tenha sido com uma redação ruim, como o Pedro aqui citou, você está ferindo princípios constitucionais, razão pela qual a OAB foi lá, bateu na porta do STF, entrou com uma ação para por todos os possíveis brasileiros que utilizam o VPN. Então, essa situação, para fechar, acho que tem até muito mais coisa jurídica para falar, mas, de repente, essa ideia de trazer o react das decisões é muito boa. Uma coisa que eu quero deixar claro é muito importante a gente entender que toda essa discussão, ela deriva de um ponto muito importante, que é a relação da sociedade com o que acontece dentro da internet. Isso é muito importante a gente pensar. É muito importante a gente entender o que está sendo falado na Europa, que é uma sociedade mais antiga, que já discute liberdade de expressão dentro da internet. É muito importante a gente entender o contexto brasileiro quando a gente fala de liberdade de expressão. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode chegar num cenário atual e fazer uma crítica, ou favorável, ou contra, ou seja qual for a sua ideia, de um posicionamento genérico sobre a decisão de um ministro ou não, ou sobre a decisão de um empresário ou não, ou se o empresário está certo ou se o ministro está certo. Eu acho que a questão, principalmente se você não é operador jurídico, é bem distante disso. Acho que a questão que vale você refletir para você desenvolver pensamento crítico e não sair falando besteira por aí a gente vive num momento muito relevante entre relação sociedade e internet. Sociedade e ambientes digitais. Sociedade e lugares, que eu vou chamar aqui de ágora, fazendo uma alusão à Grécia. Sociedade e ágoras em que não há nenhum tipo de potencial interferência. Então, aqui no Brasil, a gente criou o Marco Civil da Internet. E o Marco Civil da Internet, ele regula o que acontece na internet. Inclusive, ele diz que aqui a inafastabilidade da jurisdição, ou seja, não tem como o X dizer, olha, eu não vou ser jurisdicionado no Brasil, não tem como, porque o Marco Civil da Internet, que regula a internet do Brasil, diz que não há inafastabilidade da jurisdição, tá ali previsto bonitinho logo no início da lei. Vale a pena todo mundo ler, inclusive para entender isso. O X está afastado do que acontece no Brasil? Não tá, porque ele opera no Brasil. O Marco Civil da Internet diz que ele não está afastado da nossa jurisdição. É importante falar isso. Então, esse ponto é o que acontece dentro dessas plataformas digitais, das redes sociais, e como é que o judiciário e a sociedade vai se relacionar com isso. Eu acho que esse é o ponto básico, porque tudo isso começou, como o Pedro também falou, como inquérito que eu citei, que vale a pena olhar, é interessante, perfis falando coisas que poderiam ser enquadradas como crime dentro de uma rede social. E aí, qual é a postura que você tem diante disso? Qual é a postura que você tem, inclusive, diante do potencial desdobramento sobre aquilo?
levando em consideração aspectos democráticos que a gente existe no Brasil. Então, acho que tudo isso é muito interessante, vale muito a pena a gente falar muito mais sobre isso, porque é um caso interessantíssimo, interessantíssimo. Não, perfeito. Só queria fazer duas observações aqui sobre o ponto de vista do que a gente está discutindo. A primeira é sobre quando teve esses perfis que estavam sendo investigados por estarem cometendo alguns atos criminosos que você falou. Como, por exemplo, o do Marcos Duval, que é um dos... Eu tô citando que é um dos perfis citados, e ele é muito citado. Ele foi reiteradamente citado. Aquele lourinho lá do Sul, Marcelo Van Hatten, eu acho, alguma coisa assim. Marcel Van Hatten, né? Alguma coisa assim. Não, eu sei que ele existe, mas eu não me lembro dele ser excessivamente... parlamentares bloqueados e que teve esse debate, né? Porque o que eles alegam? A gente também tem que dar o contraponto da informação, né? Se existe, por um lado, o indício de que eles cometeram alguma ilegalidade, algum crime... O perfil, né? O perfil. É importante citar isso, né? O perfil, ainda que conduzido por eles ou não, pode ser por uma assessor, enfim, o perfil deles. O contraponto da resposta deles é no sentido de que não houve o devido processo legal, não houve o inquérito feito pelo Ministério Público e, consequentemente, qualquer ordem que os leve a esta conclusão de que o perfil cometeu alguma ilicitude não deu a eles a garantia da ampla defesa do contraditório para eles poderem se manifestar. Logo, eles entendem, assim como Elon Musk, que aquela condução foi feita de forma ilegal. Uhum. Este é o debate jurídico que permeia esses dois casos. E qual que é como o Elon Musk consegue esse apoio internacional, por exemplo, sobre essas discussões jurídicas, se foi feito, conduzido da forma correta, se o Ministério Público tinha que participar, se o STF pode fazer da forma que ele está fazendo, se é liberdade de expressão, se é soberania de Estado, que o nego também começa a botar um monte de coisa nesse bololô, né? É porque toda empresa listada nos Estados Unidos, ela tem que se submeter ao FCPA. O que é isso? O que é isso? Vamos entender. Se qualquer empresa americana que tem atividades fora do território norte-americano exerce atividade, ela tem que se reportar a este órgão nos Estados Unidos. Porque este órgão se reporta, inclusive, ao Congresso dos Estados Unidos. E por que eu estou falando isso? Porque existe uma previsão expressa na lei americana, nessa FCPA, que ele diz o seguinte: se você que opera lá no exterior, no caso Brasil, estiver violando a Constituição daquele país, que é o que o Elon Musk alega, que a decisão do Alexandre de Moraes viola a Constituição do Brasil, e que ela é legal e por isso que ele não cumpre, você tem que reportar aqui nos Estados Unidos. Porque se você não reportar, você vai ser multado aqui nos Estados Unidos, por estar descumprindo a normativa da FCPA. Então, quando o Elon Musk consegue esse clamor internacional pelas decisões e pelas tomadas de decisões que ele está dando, ele traz para o Congresso, inclusive isso foi tema de audiências públicas no Congresso dos Estados Unidos, esse caso, ele dizendo, olha só, não é que eu esteja, estou falando, entre aspas, um abre aspas para o Elon Musk. Citando uma livre citação. Uma citação da forma com que ele pensa, como ele construiu esse raciocínio. Se for fazer o Rios, bota isso no Rios, hein, Berga? Bota isso. Ele fala o seguinte: não é que eu queira descumprir uma ordem judicial, não é que eu não respeite a soberania do Brasil, não é que eu desrespeite o Tribunal Brasileiro, mas é que eu entendo que isso está violando a Constituição. E por ela violar a Constituição do país, e por eu ter que responder aqui nos Estados Unidos toda vez que eu violo uma Constituição, um ato disposto na Constituição do país, eu tenho que reportar aqui. Então eu quero que vocês aqui no Congresso, vocês membros da FCPA, digam se o meu descumprimento viola ou não viola o que a Constituição do Brasil fala. Porque se lá no Congresso dos Estados Unidos ficar determinado que não viola, ou seja, que eles derem razão aos descumprimentos do Elon Musk, ele lá nos Estados Unidos fica resguardado de não ser sancionado e terem multas aplicadas. E lá as multas são muito maiores do que aqui, não é 50 mil reais por dia, não, é muito mais. Mas é só uma observação do que o Pedro tá falando, tá, gente? O que não retira o potencial do Brasil de vetar o exercício da atividade dele aqui. Porque, como eu falei, marco civil da internet. Exatamente. Inafastabilidade da jurisdição. O Brasil tem potencial jurisdicional dentre isso. Sim, entendeu? Perfeito. É importante a gente falar isso também. Porque isso é ele que ele usa de plano de fundo para, eventualmente, se resguardar lá nos Estados Unidos. A decisão dos Estados Unidos do juiz lá não interfere em nada na decisão aqui, da mesma forma que a decisão do juiz aqui não interfere em nada lá. São dois países soberanos, jurisdições diferentes, juízes diferentes, e todos eles
plenamente capazes para poder fazer os seus julgamentos frente à sua lei local. Beleza. Qual que é essa questão? Por que o STF entende que ele pode, por exemplo, abrir este inquérito, o Alexandre de Moraes pode conduzir esse inquérito e abrir esse inquérito na forma que ele está, e que muitas pessoas abrem um segundo debate jurídico de que o STF não pode conduzir inquérito, isso é prerrogativa exclusiva do Ministério Público. Isso é uma discussão jurídica. É uma discussão jurídica. Você pegar a letra da lei, realmente tem que ser o Ministério Público, a AGU, enfim, Polícia Federal no primeiro momento, dependendo se for algum tipo de crime, né? Mas isso é o que a lei prevê. Só que, em 2019, o Dias Toffoli, por questões das perseguições que os ministros e as famílias dos ministros do STF estavam sofrendo pelo movimento político que existia na ocasião, ele, como presidente do STF na ocasião, proferiu uma resolução que foi referendada pelos 11 ministros, de que, baseado no artigo 43 do Regimento Interno do STF, se eu não me engano, inciso primeiro, mas 43 com certeza, os ministros do STF têm sim a prerrogativa para poder abrir inquéritos. E a partir desta decisão, que na ocasião era específica para os ministros que estavam ali sofrendo pressões e suas famílias estavam sendo ali de alguma forma pressionadas ou até mesmo violentadas ali, né, no ambiente da internet, é que o STF referendou essa resolução do Dias Toffoli para permitir que os ministros pudessem, então, abrir inquéritos. Isso se estendeu para outras questões. Pode ou não pode? Isso é uma discussão jurídica que vai ser tratada, de repente, até no Congresso, numa legislação específica para isso, ou até uma ação que vai ser discutida no STF. Mas a razão pela qual se validou e se referendou pelos outros 11 ministros da ocasião, em 2019, que os ministros do STF podiam abrir inquéritos, era essa questão das perseguições políticas que os ministros e suas famílias estavam sofrendo naquela ocasião em 2019, e referendado foi baseado no artigo 43 do Regimento Interno do STF, que eles poderiam abrir inquérito para fazer a investigação dessas pessoas que estavam fazendo essa perseguição. Isso acabou se estendendo para outros casos, como, por exemplo, das milícias digitais e da fake news. Atuais que a gente tá pode ou não pode? Aí isso é discussão jurídica, a gente depois fala no próximo episódio, se for o caso, sob o ponto de vista jurídico, se o regimento interno do STF deve preponderar ou não sobre uma lei ordinária. Mas isso é uma segunda discussão. Isso é super importante, de repente, Valeria, a gente trazer um especialista para falar sobre isso, porque quando a gente está falando dessa estrutura, a gente está falando da estrutura base da nossa estrutura jurídica, né? Exato. Que você está falando da triangulação inquisitorial. Então, isso é muito importante, porque toda norma, ela é inicialmente feito por princípios. Inclusive, tem alguns países que são norteados, inclusive, somente por princípios. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque você não tá... Porque, assim, como eu falei anteriormente, gente, para a gente desenvolver capacidade crítica, não basta a gente olhar uma headline específica e falar assim, e aí, inquérito, pode ou não? Pode ou não? É pressuposto ou não do ministro? Tá, mas beleza. Como é que é a nossa estrutura jurídica? Como é que é a triangulação? Pirâmide de Kelsen. Exatamente. Como é que é a pirâmide de Kelsen? Como é que é a nossa estrutura inquisitorial? Então, é muito importante, ou seja, ver como é que esse assunto é bom. Ele é bom pra gente, que é jurista, ele é bom pra você, que é jurista ou não da sociedade, ele é bom pra todo mundo, que no mínimo vai fazer a gente pensar. Perfeito. Então é isso, galera. Eu até, como vocês estavam fluindo tão bem nessa apresentação das coisas, eu optei por vocês exporem tudo que a gente falou. E, de novo, é só juntar dois neurônios aí para entender que esse debate que a gente trouxe é jurídico. Então, fiquem muito tranquilos que a gente preza pelo conteúdo jurídico, sem nenhuma inclinação política, porque não é o nosso compromisso, não é a nossa proposta por aqui.